Uma das grandes questões da história foi: por que os europeus descobriram a América? Por que os americanos não descobriram a Europa? Todos sabemos que haviam culturas bastante desenvolvidas na América quando os europeus chegaram aqui. Os astecas tinham um império territorialmente mais ou menos do mesmo tamanho que a Espanha. A capital, Tenochtitlan, era uma cidade flutuante belíssima, onde hoje é a cidade do México. Muito mais bonita e bem arrumada que Madrid ou Lisboa da época. Haviam cerca de 4,5 milhões de europeus, capazes, inteligentes e produtivos por volta de 1500. E também havia cerca de 4,5 milhões de nativos americanos na mesma época, igualmente capazes, inteligentes e produtivos. Então, por que não foram os nativos americanos que criaram barcos e descobriram a Europa? E mais que isso, a superioridade foi tanta que os europeus em pouco tempo dominavam todo o território americano. Os índios venderam ou cederam suas terras por migalhas. A ilha de Manhattan, por exemplo, foi comprada pelos holandeses dos nativos americanos de forma voluntária por 60 guilders, algo em torno de R$200. Veja, há 12 mil anos atrás éramos todos caçadores-coletores. O nível de tecnologia de um nativo americano em 10.000 a.C. era basicamente o mesmo de um europeu da mesma época. O que aconteceu de diferente entre 10.000 a.C. e 1500 depois de Cristo que fez tanta diferença para esses povos? O livre mercado é sempre moral? Por que os índios brasileiros, por exemplo, venderam terras, trabalho, outras coisas de valor em troca de bugigangas europeias como espelhos e contas coloridas? Não, os índios não eram inocentes, bobos, iludidos. A capacidade mental dos índios era em tudo similar à dos europeus. A questão é o mercado. Os índios não haviam inventado ainda o espelho. Isso era algo raro e escasso para eles. Por outro lado, havia terras e mais terras que sequer eram usadas pelos índios. Não havia escassez de terra. Lógico, vendo pelo retrovisor hoje foi um mau negócio, mas descobrir maus negócios no futuro é fácil. Do ponto de vista de um índio, naquele momento, era um ótimo negócio. Lógico que também houve violência, nem todas as terras foram obtidas por trocas voluntárias. Houve terras tomadas à força dos índios, mas havia muita terra sobrando. Mas isso não muda o fato de que a superioridade europeia foi tanta que não houve propriamente uma guerra, mas uma simples dominação. Esse assunto, por que da Europa descobriu a América, é tratado em detalhes no ótimo livro do Jared Diamond, Armas, Germes e Aço. O título do livro dá a ideia da primeira camada de explicação. Os europeus tinham armas de fogo, mosquetões precários em relação às armas que temos hoje, mas muitas vezes superiores ao arco e flecha, que eram o topo da tecnologia nativa americana da época. Os astecas dominavam alguns metais como o ouro, o cobre, mas não haviam ainda desenvolvido a tecnologia para o ferro e para o aço. A construção de grandes navios capazes de travessias oceânicas é praticamente impossível sem o aço. E finalmente, os germes foram responsáveis por dizimar muito mais índios do que os confrontos armados propriamente ditos. Mas essa é só a primeira camada da explicação. Porque podemos fazer novamente a pergunta: por que os europeus desenvolveram armas antes dos nativos americanos? Por que desenvolveram aço antes? E ainda mais intrigante, por que foram os europeus que tinham mais germes do que os americanos? Se os nativos americanos tivessem mais germes, provavelmente teriam matado os poucos europeus que aqui chegaram, e a história seria outra. Os europeus tinham dezenas de doenças que não existiam nas Américas: varíola, tifo, tuberculose. Mas por terem as doenças, tinham também maior grau de imunidade. Existem alguns trabalhos que sugerem que a sífilis foi a única doença que os europeus pegaram dos nativos americanos, e ela efetivamente matou muita gente na Europa nos anos seguintes ao descobrimento. Mas isso é contestado. Há quem diga que ela já existia na Europa e sua propagação maior nesse período foi mera coincidência. O fato é que mesmo que os europeus tivessem chegado aqui nas Américas com um buquê de flores para entregar aos índios, sem qualquer arma, os índios teriam morrido da mesma forma. Por que isso aconteceu? A segunda camada da explicação é que os europeus haviam domesticado gado, galinha, porco, cavalo, burro, camelo, cachorro, gato e outros tantos animais. O convívio com esses animais é que passou as doenças para os europeus. Os nativos americanos, por outro lado, haviam domesticado apenas a lhama, consequentemente, menos doenças. Mas isso não foi porque os nativos americanos não soubessem domesticar animais. A agricultura americana não perdia em nada para a europeia. A Europa tinha trigo, café, cenoura, nabo, cebola, mas a América tinha batata, tomate, milho, feijão, abóbora, o que demonstra que a inteligência e capacidade de domesticação do nativo americano era similar à do europeu. Todas essas plantas foram domesticadas
domesticadas não têm mais qualquer semelhança com as plantas selvagens das quais descendem, da mesma forma que não há como comparar cachorros com lobos hoje em dia. A questão é que a domesticação de animais é um processo complexo. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre as consequências econômicas das nossas interações com animais. Quando fizer isso, vou deixar o link aqui. No final das contas, o fato é que haviam dezenas de animais domesticáveis na Europa, Ásia e África. Por intercâmbio, os europeus tinham contato com todos eles, mas nas Américas apenas o lhama era domesticável. A gente pode fazer aqui a mesma pergunta de novo: por que a Europa tinha tantos animais domesticáveis e a América tinha tão poucos? A camada final de explicação do livro não poderia ser mais simples: a quantidade de terra contínua na mesma latitude. O fato é que animais tendem a viver numa faixa estrita de latitude por questões de clima. A Eurásia, o conjunto de terras da Europa com a Ásia, é uma massa de terra contínua, mais ou menos na mesma latitude, o que facilitou a existência de mais animais. A América, por outro lado, é vertical. Tem menos área que o conjunto Europa-Ásia, e essa área tem uma orientação que cobre várias latitudes, desfavorecendo a existência de grande número de animais. Ou seja, como haviam mais animais na Europa, era mais fácil achar animais que podiam ser domesticados. No final das contas, os índios brasileiros foram dominados pelos europeus simplesmente porque o continente deles tem orientação errada. Essa explicação possui uma estrutura lógica, é fortemente baseada em evidências, como eu expliquei no vídeo, mas e a Suécia? É impossível provar de forma científica que tal causa levou a tal consequência. Em qualquer disciplina social isso ocorre, mas dentro do meu julgamento pessoal me parece uma explicação bastante adequada. Acredito que seja verdade. Lembre-se que a propriedade na ética libertária é um conceito muito similar à posse no direito estatal atual. É um conceito fático. Se você usa a terra, delimita essa terra e defende essa terra, você é o proprietário. Se houve vício na aquisição da terra, se sua terra foi tomada com violência do proprietário anterior, basta esse proprietário anterior apresentar as provas em um tribunal e pedir a retomada da terra. Mas se a propriedade não é contestada, ela é válida. Portanto, não há que se dizer em devolver as terras aos índios, a menos que algum descendente de algum nativo americano tenha evidências particulares de que a sua terra foi invadida e não vendida voluntariamente ou ocupada primariamente por portugueses, presume-se a validade da propriedade atual. Meramente dizer que tudo era de índio e agora não é mais, não é prova alguma, pois o ônus de provar a ilegitimidade da aquisição de terras é de quem reclama esta. Não é o proprietário atual, que pode provar sua propriedade alegando meramente que usa, defende e delimita a terra. Daí podemos fazer a pergunta: foi moral os europeus terem dominado os nativos americanos? É moral ter mais germes que o seu oponente? Nem os europeus sabiam que isso faria alguma diferença, eles não tinham como saber. A teoria dos germes só foi criada no século XIX. Veja, como explicamos no vídeo, o que é o PNA, moral é um conceito relativo. Culturas diferentes podem ter valores morais diferentes. Portanto, é uma questão em aberto. Se foi moral ou não, vai depender sempre da cultura e dos valores de quem julga. Certamente podemos analisar isso do ponto de vista ético, do ponto de vista do PNA. As invasões que existiram à época, evidentemente, são antiéticas e ferem o PNA. A traição e morte de Montezuma claramente fere o PNA. A dizimação dos tamoios, aliados dos franceses, pelos terminimós, aliados dos portugueses, na reconquista do Rio de Janeiro, foi claramente uma violação do PNA. Mas as trocas voluntárias, terras vendidas pelos índios por valores insignificantes, são negócios voluntários, portanto éticos, não ferem o PNA. Da mesma forma, a ocupação de terras deixadas por índios que morreram de doenças, sem sua intenção de infectá-los, é apropriação primária, portanto ética e dentro do PNA. O exato mesmo raciocínio pode ser levado a diversas situações do livre mercado. O valor de algo é muito diferente ao longo do tempo. O livre mercado é sempre ético, posto que é voluntário, ninguém é obrigado a comprar nada. Se é ético, certamente é moral também. Mas imagine uma situação: uma grande barreira de lama de uma mineradora se rompe, deixando a água de um rio totalmente inutilizável. Os habitantes das cidades rio abaixo ficam sem água potável. Lógico, com isso, a demanda por água mineral na região aumenta. O mercado é livre. Se há aumento da demanda, os preços sobem. Como há um enorme aumento da demanda
demanda sem contrapartida da oferta, os preços num primeiro momento sobem absurdamente. Muitas pessoas passam a questionar o livre mercado. Isso é um absurdo, garrafa de água mineral a R$50, as pessoas precisam beber água, os comerciantes estão querendo lucrar com a tragédia. O curioso é que isso claramente é um traço da cultura latino-americana, associar aumento de preços à intenção do comerciante de lucrar. Se o comerciante pudesse aumentar o preço e com isso lucrar, todos os produtos custariam $1 milhão. Lógico, a questão não é essa, o mercado impõe o preço. E o mercado é um conjunto de decisões pessoais e individuais. Não é o comerciante que define o preço de nada. Nenhuma classe de pessoas como comerciantes pode mudar o preço no mercado de forma indiscriminada, a menos que exista um monopólio ou oligopólio. Veja o vídeo Como Impedir Cartéis sobre esse assunto. Nossa moral coletiva, alguns dizem que é derivada da moral católica, encara o lucro como algo obsceno, algo ruim, algo contrário do que realmente é o retorno de um investimento de risco que teve sucesso. É possível visualizar claramente os benefícios do maior valor da água mineral na situação indicada. Veja, a oferta de água num primeiro momento é fixa. O seu Zé da venda tem 50 garrafas de água no estoque. Normalmente isso é suficiente, mas hoje 1000 pessoas querem comprar água mineral na venda do seu Zé. O seu Zé tem duas opções. Ele pode manter o preço, isso significa que os 50 primeiros felizardos que chegaram lá vão comprar aquela água e os outros 950 vão ficar sem. Agora, o critério foi puramente sorte. Quem chegou primeiro levou. Agora, suponha que o seu Zé aumente o preço da água para R$50. Agora, quem chegou primeiro, mas queria comprar água para, sei lá, dar banho no cachorro, vai deixar para lá. Não é algo urgente. Melhor dar banho no cachorro com água mais adiante, quando o preço baixar. Ao passo que as pessoas que querem muito água, que realmente precisam da água, vão aceitar pagar o preço mais alto, porque realmente veem um valor maior na água do que os R$50 que estão sendo cobrados. Seu Zé otimizou a distribuição de água. Só quem queria muito água comprou. Quem não queria, ou não queria tanto assim, deixou para lá. E não adianta dizer que quem é rico vai comprar, quem é pobre não vai comprar, porque R$50 todo mundo tem. Seu Zé distribuiu a água de forma mais coerente e ganhou um prêmio por isso, o lucro. Mas não para aí. Se o valor da água ficar baixo, o seu Zé vai fazer até alguma encomenda nova para o distribuidor dele, pedindo mais algumas garrafas de água. Mas o distribuidor vai dar o preço normal. Agora, se o seu Zé está lucrando R$50 em cada garrafa, ele vai pedir 2.000 águas minerais e vai oferecer um sobrepreço para o distribuidor dele, ou seja, vai dar um jeito de receber isso muito mais cedo que o normal. Logo, logo vai haver mais água na vendinha do seu Zé. Lógico, quando a oferta sobe e chega até a demanda, os preços se equilibram de novo. Os mercadinhos vizinhos do seu Zé também têm água agora, também fizeram novos pedidos. Se o seu Zé continuar cobrando R$50, as pessoas que aceitavam pagar aquele valor já compraram água. Ele vai ter que baixar o preço para vender para outras pessoas. Em pouco tempo, o mercado se equilibra novamente no preço original da água. Veja, por qualquer aspecto que se olhe, a melhor solução é sempre aumentar o preço da água, seja quanto for. Porque se a demanda cresceu absurdamente, a única resposta ética adequada é subir o preço absurdamente. Ações humanas podem ser morais ou não, podem ser éticas ou não, mas o livre mercado, o conjunto combinado de interações voluntárias, livres de manipulação governamental, é sempre ético e, portanto, sempre moral. Nem sempre todas as partes de um negócio se dão bem. O risco sempre existe. E todos nós vamos, um dia ou outro, tomar prejuízo quando não esperávamos. Mas isso é muito melhor do que delegar decisões a um governo antiético que sempre vai tomar as decisões visando seus próprios integrantes, os políticos, funcionários públicos. Aprenda a gerir seu risco, a fazer apostas e a ter prejuízo. O Ancapistão vem aí, e saber gerenciar riscos será muito importante para quem quer ter sucesso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Agradecemos o apoio de todos os nossos patrocinadores, que aparecem no texto, em especial a nossos patrocinadores VIPs, Olímpio Ferreira, Breno Meneghetti, Ariel Parcianello, Paulo Martins, Felipe Murta, Guilherme Ribeiro, Joaquim Dornelles, Vicente Gino, Daniel Mizedo, Bruno Brinatti, Gabriel Carres, Rodrigo Galberto. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Um agradecimento especial para a comunidade Ancapsu, que me ajuda a fazer esses vídeos, e para os administradores do canal do YouTube e da página do Facebook, Pedro Baldi e David Coutinho. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.